Excelente tarde, tamo junto! Muito boa tarde, meus amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Muito boa tarde pra você, que bom, muito bom estar na sua companhia. 14h30, chegando a 31. Aqui, se movimentar pra lá, pra cá. Que Pra lá, isso? pra cá. O que foi isso? Movimente-se. Meu Deus, eu pensei que era um passo de frevo. Até a diretora ficou. Eu achei movimente-se. que era... Aqui é valsa. Ah, é valsa, Antes né? eu achei que era um Que frevo. valsa? Que era um frevo? Eu tava nem sei procurando como é que berimbau. faz esses negócios. Eu tava procurando berimbau. Podia ser também. Mas tudo isso significa o quê? Aqui a gente quer chamar a sua atenção. Isso significa para o Olha tema pra de cá. hoje. Valeu. Isso significa que Viu? Deu certo? não tá fácil pra ninguém. Deu certo? Não, Deu certo. claro que não. Então tá bom. Deu. Fala que deu. Do ponto de vista do marketing, até o que é ridículo. Lembra de uma Enga- marca de refrigerante? A palavra é engajamento. Isso dá engajamento. Lembra uma marca de refrigerante que é o pior comercial da TV? Horrível. Mas que até hoje a musiquinha fica na cabeça. Não é, não? Ai, tudo isso pra lembrar você que vai viajar pra fazer a revisão no freio do seu carro. Ai, é boa. Porque quando tá sem freio, É ladeira o abaixo. acidente está aí, a sua frente. Muito bem. Coisas Essa é a nossa piores já propaganda. passaram por Revise aqui. o freio. Meu pai Coisas do céu. piores já passaram por aqui, ninguém disse nada. Mas vamos que vamos. Olha só, hoje nós vamos falar, tudo isso aqui, essa encenação, é pra gente falar assim, o que tem que fazer, faze hoje. Se movimente. Ah, mas eu não fiz até mova. agora. Faça. Isso aí Acho que não ajudou. Não ajudou, né? horrível. Não, porque eu vi Você aqui, tem que ó. fazer, faz hoje aí, faz a dancinha. Não, é porque eu vi aqui, ó. O programa de hoje começa um convite. Se mover. Aí eu pensei o quê? Deixa eu me mover pra lá, me mover pra cá, se movimentar, não é? Não tem nada a ver? Nossa, a Não, gente ama eu você. quis valorizar. Nós te afinal. amamos. Não, deu certo. Nós te Pastor aceitamos Aleixo. como você é. Legal. É. Agora fique parado. Agora parei. Olha, nós vamos assim, Estátua. nos sentindo fracassados. Eu já tentei uma vez, não sei como é que faz, não quero mais, não vou. Nós estamos hoje aqui para dar uma força para você, para dizer que, olha assim, não desanima, bola para frente, Hoje é o vida dia. que segue. Hoje é o dia de você tomar decisões importantes na vida, custe o que custar. Decidir. Decida, mova-se, não fica parado, feito estátua aí. Onde você está, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida, enfim, estudantil, seja o que for, você tem que sair dessa inércia. Vamos se movimentar, é vida que segue. Ah, mas o ano tá acabando, estamos no finalzinho do ano, não consegui até agora, não vou... É hoje, né, O Darlene? que vão dizer Dia de começar. mim? O que vão dizer de mim? Vão achar que é ridículo? Faz. Alguém vai aqui, ó. Faz. Aqui, A ó. coisa mais inútil que você pode Vê na tentar hora na aqui, ó. vida é impedir as pessoas de pensar alguma é. coisa de você. É. Elas já estão pensando. Claro. O que vão dizer? Vão dizer outras coisas. É. Você não consegue controlar o pensamento. Uma vez falaram uma frase que eu acho top, que eu sigo até hoje. Na vida você pode decidir e na decisão acertar ou errar. Mas quando você não decide, você já errou. Pronto, Verdade. é verdade. Exatamente. Só erra pênalti quem bate pênalti. Com certeza. Muito bem, meus amores. Aí temos hoje o Tiago Gonçalves, que é analista comportamental, e ele vai sentar aqui com a gente também para esse papo da tarde com você. E é claro que você faz junto com a gente. Aí está ali o Tiago Gonçalves, como eu já disse. Não sei se ele já deu um tchauzinho para nossa audiência ali. tá, olha aí. Muito bem. Temos Vamos ter alguém que vai compartilhar uma história com a gente também, que é a Brenda Matos. E uma história sobre uma questão muito importante, falando-se de rotina, né? Que é uma vida devocional, que é muita gente pensando e fazendo promessas e organizando o que eu faço em 2026, nos meus fracassos, ditos fracassos espirituais, mas é bom também ter um testemunho de alguém que a gente já se organiza em cima disso. uma inspiração, né? Com Exatamente. certeza. E olha só que legal, hoje tem aquele momento na prática, a gente vai trazer aqui o mapa da jornada. Uma jornada que a gente precisa trilhar, um passo a passo para você conseguir alcançar esses objetivos aí que foram impostos, quem sabe no começo, foi imposto não, você colocou ali no começo do ano, mas não conseguiu seguir em frente. Tem também o primeiro episódio do quadro Marcas da Infância. Começa hoje, hein? Sandra Bariles, né? Trazendo pra gente aqui, nesse primeiro episódio, falando sobre o trauma e por que ele nos marca tanto. Aqueles traumas vividos, quem sabe, lá no passado, lá na infância, e por que eu venho trazendo reflexos dele aqui na minha vida adulta, hein? Bora saber sobre isso também e muito mais. Está só começando. Fica por aqui então esse nosso convite para ficarmos juntinho até as 4 da tarde ao vivo. Pausa e já voltamos com você. Reforçando a hora para você, 2h35, ao vivaço para todo o Brasil e o mundo, nessa tarde de segunda-feira, hoje que é dia
dia 15 de dezembro. Parabéns para quem está soprando as velhinhas, hein? Muitas bênçãos de Deus para você e toda a sua família também, tá? Tamo junto por aqui. Muito bem, amores. Temos pergunta do dia, temos você aqui com a gente para falar sobre a vida, sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades. É sempre muito bom ter você por aqui, viu? Obrigada por sua sintonia, por sua presença de todos os dias. E é muito bom para a gente refletir também. Eu quero aproveitar para mandar um beijo, um abraço aos meus amigos baianos de Senhor do Bonfim. Um final de semana que o Ministério Jovem da Associação fez algo muito importante lá, reavivamento espiritual para muita gente. É muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. E até para quem não viu o pastor Aleixo cantando ainda, nas redes sociais lá, @PRAleixo, Robson Aleixo, verdade, @Robson Aleixo, ele cantando com comúnio, não é a primeira vez, aí eu falei, né, passou de 2 vezes cantando junto ali, ó, já faz parte do comúnio, viu? Não, mas ele tem deu uma orçamento. palhinha lá, cara. Eu já tentei falar para eles, mas eles não têm orçamento. Não tem? Não, O cachê não tá... Não bate, não fecha, é muito para dividir. Ih, ficou bonito, né? Bonito demais. É bonita. Ô, louco, Mas ele com não baixa. comúnio. Tal. Com comúnio, é só você não atrapalhar. Dá pra ouvir a voz bem dele, sua voz. afinado, nas notas certinhas Entendeu? ali. Já. Me nota, comúnio. Show Mas de quando bola. a gente cantarola por aqui, ele não se envolve. Não. É porque eu tenho Agora, meus critérios. comúnio, É que não é o nível dele, não, é assim. comúnio pra cima, Não me assim, arautos, junto. comúnio. Não me tá. junto com essa gentalha. Tem os Eu critérios, gosto quando vocês falam assim, porque daí que se eu falo isso, fica chato. né? Boa. Aí já entenderam, não precisa falar de novo. Vocês não são o comúnio. Não, isso é uma realidade. Então. Mas assim, Então, o amiguinho é muito seletivo. Não é? todo mundo. Amores, Ou é sozinho ou é com comúnio. é, o só comúnio, assim, com a gente ele não se mistura, ele fica assim com ar de, meu Deus, Oh. avisa pra eles o papelão que eles estão fazendo. O que está faltando pra você se mover em Humildade. direção ao quê? Tá faltando humildade. Humildade. Desculpa, pode continuar. Tem que só terminar a frase anterior. O que é que está faltando para você se mover em direção ao que realmente você quer? Eu quero muito algo, mas tem algo que me impede aqui. Alguém vai chamar de autossabotagem, alguém vai chamar de medo, o que nome seja. Como é que você identifica? O que está te impedindo a avançar, a ir adiante? O que está deixando para depois? Por quê? 983-150249 é o nosso WhatsApp. Vem fazer o programa com a gente. Binal, lembra do Alecrim hoje. Não faça perguntas desse tipo, porque hoje, temas como hoje, o Alecrim vira uma árvore. Segura. O que tá faltando? Nada. Tá faltando ele cantar com a gente. Agora. Falta humildade ali. Aí agora ele vem soberbamente. Olha. Ó, mas pra Segundo somar... bloco a gente canta. Fechou. Próximo bloco a gente canta. Beleza. A gente registra aqui e a gente posta nas nossas redes sociais. Mas vocês vão ter que cantar igual comúnio. Olha o critério. Olha o critério dele. Eu tava cantando com quem? Com comúnio. Vocês Tá querem bom. que eu cante de Eu novo? vou lembrar uma música do Comúnio aqui e a A gente parte canta do junto. comúnio que tá aqui já tá. Agora só falta você. Um abraço Teu pro comúnio. Amo coração vocês. será meu lar. Ó, bora aqui então. Lembrar, né? Puxar aqui. Vamos lá, trazer aqui o Tiago Gonçalves, ele que é analista comportamental, jornalista, escritor e está com a gente aqui para nos ajudar com esse tema de hoje, falando sobre alguns passos que a gente precisa dar. Tiago, seja muito bem-vindo, fica à vontade, obrigado por estar com a gente. Obrigada, Tiago. Obrigado. Em que Obrigado pelo momento? convite de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Tiago, o que você percebe de ser mais recorrente na experiência humana que nos faz impedidos ou nos impedindo de avançar, mesmo tendo um alvo, um objetivo, um desejo que seja? A gente percebe que hoje as pessoas estão cada vez mais paralisadas pelo medo de errar. E às vezes a necessidade que nós temos neurótica da aprovação. Então, muitas vezes eu me paraliso porque nós estamos num tempo onde as pessoas estão se comparando cada vez mais. A falta de identidade, do autoconhecimento faz muitas das vezes eu me paralisar no meio de tantos movimentos que me influenciam para um lugar que às vezes não é meu. Abinal não tem medo disso, você viu pela abertura do programa. Não é? Ele não teme comparações, ele não teme crítica, ele não teme, vai lá e faz. Agora tem os coleguinhas que é o mundo, as vozes deste mundo, que assim, sei que, não sei que. Isso também
precisa ser revisto. Quando a pessoa não tem medo nenhum de errar, você tem que pôr um medinho nela, né? Aliás, afinal, o medo de errar também já salvou a gente de alguma coisa. Ele falou do medo paranoico, né? Exatamente. Aliás, a gente pode até emendar com essa pergunta, né? Até que ponto... Mas sensatez funciona. Às vezes a sensatez está em outro cérebro. Aquele friozinho na barriga de que, calma, esse pode ser seu último programa. Dependendo do que você fizer, né? Tem que ter aquele friozinho na barriga. Que a gente tem receios, é normal termos receios, ter algumas reações protetivas, né? Qual é a diferença desse cuidado que é necessário ter para a vida e quando isso passa a ser um problema sério mesmo, que seja um impeditivo? A gente percebe que o medo que é disfuncional é aquele medo que paralisa. E o medo saudável é o que protege, é o que diz, olha, atenção, cuidado aí. E quando eu começo a entrar num lugar onde aquilo não me deixa avançar, não me deixa seguir, então a gente percebe que já está um adoecimento aí psíquico. E a gente que já viajou por alguns lugares, a gente percebe que hoje existem mais cárceres emocionais do que no mundo. As pessoas estão mais presas por dentro e eu até comento no livro que muitas pessoas estão livres, mas estão mais encarceradas do que pessoas que estão agora dentro de uma cela. Interessante. É interessante. Tá. Na sua análise, a que se deve esse comportamento? Eu acredito que muitas das vezes a falta de identidade, de saber quem eu sou. A gente viaja, a gente conhece agora, né, está chegando as férias, muita gente está nos vendo e você quer conhecer vários lugares, mas o lugar que a gente precisa sempre viajar e precisa fazer na vida é a viagem para dentro. É saber quem eu sou, por que eu estou aqui, né, o propósito que eu nasci, porque eu acho que um dos maiores problemas é quando a gente morre sem saber por que nasceu. Até eu ia dizer sobre as pessoas que nos cercam, né? Que faz com que a gente tenha um ambiente mais agradável, acolhedor e até mesmo faz com que a gente se sinta à vontade, ajuda a ser quem a gente realmente é, né? Eu digo porque esse momento aqui agora, a gente brincando e tal, por quê? Porque eu me sinto à vontade, estou entre amigos, pessoas que me conhecem, pessoal que está do outro lado também sabe, né? Que afinal eu gosto de brincar e tal, quando eu estou em casa. Agora, quando eu estou num local que eu não conheço as pessoas, isso gera... o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou doido, vão achar que isso, vão achar que aquilo, tal. E a gente cria, né, várias situações. Então, o ambiente, ele proporciona isso pra gente, não é? Sim, com certeza. A gente acredita que muitas pessoas estão paralisadas pela forma da autodefesa. Nem sempre porque eu estou disfuncional no sentido de ter medo do que vai acontecer. Mas, às vezes, eu estou paralisado porque eu acredito que aquilo não é para mim. São as crenças limitantes que a gente vai tendo daquilo que, às vezes, é imposto. Eu sempre falo que quando você entra numa sala que tem um ar-condicionado, se ele está ali no grau de 18 graus, ele não vai passar daquilo. Ele vai ficar até os 18 e, quando atingir, ele vai parar. Tem muita gente que ela vai chegar até certo ponto e ela vai simplesmente parar, porque ela aprendeu daquela forma. E a gente entende que eu não tenho como mudar o que aconteceu, mas o que eu faço a partir disso? É sair da vitimização, sair do lugar onde eu me aprisionei, daquilo que talvez um dia imporam para mim entender quem eu quero ser a partir disso. Porque nada que a gente faça vai mudar o que aconteceu. Quando você, Tiago, fala da viagem, a viagem para conhecer lugares, destas, a mais difícil é conhecer o lugar dentro da gente. Sim. E isso porque não é por faltar vontade, não é nem por faltar desejo. Muitas vezes é por faltar condições de empreender essa viagem. Porque ela vai exigir de nós um grau de entrega muito grande. Sim. E que vai ter que passar por caminhos muito dolorosos muitas vezes, solitários outras vezes. Porque esse adulto que eu sou hoje, com vistas a um mundo a ser vencido, a ser enfrentado, mas com muito medo, esse medo começa, quem sabe, das vozes que eu ouvi dizendo que eu não deveria ir, que eu não deveria fazer, eu não me senti confortável. Ontem eu assisti um vídeo de uma menininha e a mãe fazia perguntas para ela. O que você mais gosta? Ela dizia, estar com você, o nosso momentinho de ficarmos juntas antes de dormir. Se eu te desse um dia da minha vida, um dia todinho, o que você gostaria? De ficar com você, mamãe. Então veja como vai ser diferente essa criança de uma outra que não tem um amparo, que não tem uma presença. Essa menina aqui é muito
muito confiante de que ela pode ir e vir para onde for, ela tem um lugar de acolhimento, de amor, de afeto, de presença, de segurança. Outros não. Então, falar de se mova, avance, realize, a gente vai precisar dar uma pausa e considerar, não é só dizer que quer. Exato. Às vezes eu preciso ser mais contundente em como eu vou resolver isso. Então, vai ser interessante hoje, inclusive por estarmos falando isso, que a Sandra Barilles vai conversar com a gente sobre traumas na infância. Isso é interessante. Às vezes você não vai porque você tem uma dor ali guardada, uma trauma, uma trava, por isso que você não vai. Então, isso é importante de a gente levar em conta de que é um processo exigente, né? Além de que é importantíssimo dizer de que você, sendo falho interiormente, também tem uma construção instrumental falha para se compreender. Portanto, você vai ler o mundo e vai ler o seu mundo a partir das próprias falhas. Exato. Portanto, essa viagem para dentro, para se conhecer, ela tem que necessariamente ter um parâmetro, um guia, que não é você. A Bíblia diz claramente que você só se compreende a partir de um parâmetro perfeito colocado para você, que é Deus. Porque senão eu vou usar um outro instrumento falho para compreender e aí é uma viagem desastrosa. E como seria isso? Seria eu creio, Deus é o meu Criador, Ele é o meu Senhor. Ele diz que eu sou capaz. Então eu vou comparar. Eu não acredito que eu sou capaz, mas o meu Criador disse que é. Então eu tenho um instrumento da palavra de Deus, eu tenho um instrumento do Espírito de Deus, eu tenho a minha origem, eu tenho o meu lugar em Deus. Ele vai determinar a minha viagem. Ele vai determinar o caminho que eu deva seguir. Porque senão, de fato, eu fico me medindo por médias ou réguas que não estão condizentes exatamente com aquilo que eu creio que eu sou. Mas você crê que você é filho de Deus, amado de Deus, e que Ele tem uma história linda para você? Você crê de verdade? A gente continua falando disso. Perfeito. E é interessante como muitas vezes nós adultos conseguimos administrar uma empresa, cuidar das finanças, né, a vida financeira e tudo mais, mas muitas vezes nós não conseguimos dar conta, controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a ansiedade que está no coração e dentre outros sentimentos que a gente vai cultivando ao longo da vida. Como lidar com as emoções, controle emocional, o que é isso? Como lidar com as emoções, os sentimentos que batem forte ali no coração, hein? Que às vezes a gente acaba sofrendo em silêncio, às vezes a gente não quer abrir para que os outros não percebam que nós temos as nossas limitações também. Por isso eu quero oferecer para você a revista Mente Feliz, especialmente se você hoje é visto pelos outros como uma pessoa forte, uma pessoa que sabe lidar com os problemas e tal, mas que lá no fundo você não consegue lidar com os seus problemas. Os dos outros você até consegue resolver, mas os seus vão ficando e às vezes não quer mostrar esse lado humano, porque isso é ser humano. A gente muitas vezes pedir ajuda. Então entre em contato com a gente agora mesmo. Esse é o momento de você pedir ajuda através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. A gente vai enviar para você gratuitamente a revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, mais de 40 anos que ele atua nessa área da psicologia, ou melhor, da psiquiatria. Médico psiquiatra, mais de 40 anos, e escreveu esse material com base no que ele tem de conhecimento nos estudos, especialmente na Bíblia também, na Palavra de Deus. Então, trazendo essa junção perfeita para você, tá bom? Entre em contato agora, 0, operadora 12 21 27 31 21, revista Mente Feliz, chega de graça na sua casa. E conforme foi anunciado, o Abinal falou no começo, a Darlene também, a gente tem agora a estreia de um quadro muito legal e para fundamentar o nosso pensamento diante de uma questão que é da vida, né? Que são as marcas da infância. E hoje, com a doutora Sandra Barilha, que estará nesse quadro falando para você coisas dessa área da vida muito legal, a gente vai falar sobre algo que não é legal, mas a gente precisa enfrentar, que são os traumas da infância. Então o quadro está chegando agora, curte aí comigo. O que é o trauma infantil e por que ele nos marca tanto? Eu sou a Sandra Barilha, psicóloga, psicanalista, e nós vamos conversar sobre isso.
O trauma, ele é uma ferida, mas é uma ferida na alma, uma ferida no psiquismo, no emocional. E ele ocorre em função da imposição de uma pessoa sobre a outra. E esta que recebe, ela não possui mecanismos para lidar com este conteúdo que ela acabou de receber. E com isso, ali sufoca, com um certo mal-estar, sem conseguir digerir aquele conteúdo, aquele contexto, toda aquela situação. Para ficar mais fácil, então pense em um alimento, algo que você comeu e agora está lhe fazendo mal, está parado no estômago. Você está sentindo náusea, dores de cabeça, mal-estar. Por quê? Porque é um alimento indigesto. O trauma é a mesma coisa, mas não está no teu estômago. Ele está na sua mente e também é um material indigesto, porque não existe ainda mecanismo para lidar com este conteúdo que é maior do que se pode suportar. Então, o trauma ele tem a ver com a imposição de um sobre o outro e como eu lido com este mal-estar que o outro me proporciona. E ele também ficará parado e ele também irá proporcionar sintomas. E estes sintomas são diversos e pode ser ao longo da vida, com 80 anos, a pessoa ainda pode viver com sintomas deste trauma. E por que os traumas na infância, eles são os piores? É porque o adulto, ele já tem um psiquismo estruturado, ele já possui muitas defesas, mas a criança não. O psiquismo ainda está se organizando para obter uma estrutura e as defesas são bem precárias. Este material encontra um terreno fértil porque não há possibilidade de devolver para o outro que pertence a ele. Pense em uma mãe narcisista, em que ela só pensa nela, em todas as ações. A criança se sente culpada, a mãe é um tanto vitimista, o papel da criança é agradar aquela mãe para ser aceita. A longo prazo, isto irá provocar uma dor muito profunda, a dor do abandono, a culpa, aí se instala um trauma. E a criança, ela não consegue perceber que aquilo que esta mãe traz, na verdade, pertence à mãe e não a ela. Ela não é culpada, a mãe não é vítima. Mas a criança ela não consegue fazer esse raciocínio. De fato, o que vai acontecer é que ela irá introjectar tudo isso e não terá defesas. Então, o trauma, quando ele ocorre na infância, ele se torna muito mais prejudicial, porque nós vamos nos compor a partir dessa informação. Essa informação que, na verdade, é um material abusivo. Não é algo que esta criança poderia se compor de uma forma saudável. Caso haja esse adoecimento, é de extrema importância o trabalho imediato de um profissional, para que essa criança tenha o menos possível das consequências desse meio doentio. Muito bom, até o próximo episódio. Olha quanta coisa, isso chama-nos atenção para algo. Nós precisamos prestar atenção nos outros, colocar um outro como prioridade. Pensar nessa fase da vida de infância que muitas vezes é preterida para tantas outras atividades que a gente acha que são mais importantes do que cuidar de uma criança. Olhar para o outro como valor precioso de fato, para os traumas, para as dores e para o futuro. Fica aí um pensamento radicalmente cristão de tratamento, de relacionamento. A gente continua aqui no programa, vai para o intervalo agora, mas a gente ainda volta com esse tema para você se mexer e saber para onde. Então são pequenos minutos aí do intervalo, a gente já volta. Já de volta Entre Família, falando hoje sobre a gente
dar sequência à nossa vida, né? Aqueles passos que a gente precisa correr para dar o nosso melhor, independente se já estamos no final do ano ou não. Esse é o momento. Deus te deu um novo dia, Deus está te dando a cada instante novas oportunidades. O que a gente tem feito dessas novas oportunidades também, né? Às vezes parado, se vitimizado muitas vezes, ou a gente tem pego algumas situações como combustível. Não, aconteceu assim, mas eu quero fazer diferente, vamos embora, vamos lutar e tal. E você pode participar com a gente compartilhando aí as suas experiências também, né, Darleide? Sim, conta pra gente. Como é que você tem enfrentado os seus desafios? Como é que você tem tomado atitudes que possam contribuir para você efetivamente realizar, conseguir algo? Pode ser coisa simples, pode ser algo do seu dia a dia, da sua rotina mais básica, mas para você é um grande desafio. Mas tem vencido aos poucos, tem conseguido aos poucos, até que você consiga algo maior, realize um projeto maior. Conta pra gente de como você tem enfrentado aquilo que é seu objetivo fazê-lo, mas você percebia assim, acho que não vou conseguir, mas está conseguindo. 983-1502-49, nosso WhatsApp, tá bom? Manda pra gente, daqui a pouquinho a gente joga no telão, queremos saber de você, da sua história, a gente se interessa por você. Momento da prática, né? Bora lá então? Esse momento especial. O mapa da jornada. Gostei da arte, hein? Bonita, né? Ela passou por um monte de lugar aí, mas ela tem perguntas. Vamos seguir aqui alguns passos nesse mapa da jornada até que a gente chegue ao lugar esperado. Tem aí os desafios, né? Qual é a montanha que você está subindo agora? O que ela exige de você que você ainda não alcançou? Que são estas perguntas que nós devemos nos fazer para então termos resposta diante dos desafios, Tiago? Exatamente, porque às vezes a falta do autodiálogo e principalmente o diálogo interno, né? A gente precisa entender que às vezes, como foi dito aqui no off, você ouve muitas vozes externas e dentro de você. Você já parou para pensar o que realmente está te impedindo? Porque às vezes eu não estou conseguindo aquilo que eu gostaria, porque talvez nem é realmente aquilo que eu quero. Talvez eu estou querendo realizar um desejo de um pai, de uma mãe, ou às vezes do sistema. Então eu preciso parar para entender o que ela exige de você que você ainda não alcançou. A gente requer, muitas vezes, parar para pensar qual o ciclo que eu estou vivendo agora. Porque quando eu era criança, algo me exigia naquele momento. E a gente quer se sentir pertencente. Então você vê quantas crianças, às vezes, elas perdem suas características e começam a ser aquilo que todos ao seu redor estão demonstrando para ela para serem aceitas. Pastor. E cabe uma reflexão sobre essa ideia de progresso, né? Porque nós já nascemos imersos numa cultura em que desde o primeiro momento que a gente estreia no mundo, alguém está falando de progredir. Então, tanto é que a gente avalia muitas vezes as pessoas como se nós estivéssemos vivendo num tempo diferente delas. E é muito comum, né? Eu vejo amigos que são missionários, vão para algumas sociedades e eles conversam com uma outra pessoa como se estivesse em outro tempo que ela, por causa dessa ideia de progresso. Então, a importante reflexão de entender de que esse desenvolvimento precisa ser definido. Porque o que é? Para onde eu estou indo? Eu estou acumulando coisas na minha casa? Né? Eu estou matando minha família em prol de uma carreira que, no final das contas, eu vou chegar num momento que eu vou me arrepender sem nenhuma possibilidade de ter mudado. O que é esse desenvolvimento? É importante a gente entender que desenvolvimento pessoal e vida é a mesma coisa. Tudo que Deus criou, Ele criou para expandir, para multiplicar. Mas eu creio que, e isso é uma questão muito importante, nem sempre essa multiplicação envolve juntar, envolve acumular. Você também e fundamentalmente se realiza no desenvolvimento de outras pessoas. Todo sonho que só tem um nome é um sonho equivocado. Todo projeto cujo único nome do projeto é o seu, o único sucesso é o seu, esse seu sonho é o pesadelo do planeta. Então, por exemplo, em que sentido a minha vida e o meu projeto de vida está em fazer do Abinal uma pessoa melhor? E fazer do Abinal uma pessoa melhor não significa gerar uma total autonomia, de independência de uns dos outros. Mas tem sonhos que só se realizam com outras pessoas. Aliás, os mais importantes sonhos da vida envolvem outras pessoas. Então, significa contribuir.
Como eu contribuo? O que que eu entrego? O que que eu somo, né? O que que eu faço para que a minha volta, as pessoas que estão comigo, as relações que eu tenho, a vida tenha algum ganho com a minha presença? Eu fiquei pensando na possibilidade de nós fazermos essa pergunta assim, sobre a montanha, né? Qual é a montanha que você está subindo agora? E aí pensar, mas que montanha? Essa é a pergunta. Que montanha? Essa montanha que eu estou subindo agora, ela está amparada, ela está situada em que região da vida para que eu saiba se eu deva subir ou deva descer. Tem montanha que eu não devo tentar subir. Eu não devo descer, porque eu vou encontrar outra rota, outro caminho. Essa pergunta é importante, né? Porque às vezes eu estou criando uma montanha para mim, mas é uma montanha que vai me impedir de ser quem eu fui chamada para ser. E muitas delas, às vezes, é só imaginária. Só está aqui dentro. Não é real. E uma das maneiras mais eficientes de se você tornar completamente irrelevante é você criar um parâmetro de sucesso que não se relaciona com nada. Você nem percebeu que você é um fracassado, porque você definiu um tipo de sucesso, um parâmetro de sucesso que não se conecta com a realidade nenhuma. Então, no meu parâmetro de sucesso é andar com uma perna só. Aí eu consegui. Não tem nenhuma, faz diferença nenhuma para ninguém. Sim. Aí eu sou um fracassado super bem sucedido, porque eu defini um parâmetro de sucesso que nunca saiu da minha jaula. Né? Sim. Por exemplo, uma das montanhas que eu tive na infância é que eu sou ex-epilético. Então eu não tinha esse controle, né, físico para poder, num momento de crise. Então, quando a gente acredita que existem montanhas que só vão ser removidas, não com aquilo que eu sei fazer, mas com a dependência que eu tenho em Deus, aí sim as coisas começam a mudar, porque existem montanhas que são invisíveis. E a gente precisa entender que a espiritualidade ela é muito importante nesse momento. As montanhas invisíveis são as mais altas, né? Exato, e muitas das vezes só você enxerga elas. E quem está ao redor fala, não, mas não tem nenhum problema. Mas você sente, você às vezes está deixando de se movimentar porque lhe falta essa autoanálise de entender que tem coisas que eu vou fazer, mas tem coisas que é Deus, não sou eu mais. Então, no meu caso, eu não tinha o que fazer. Minha família estava ali, olha, vamos orar, vamos acreditar e se Deus quiser, se essa for a vontade dele, vai acontecer. Você tinha epilepsia, tinha crises epiléticas. Sim. Possivelmente pessoas não dariam nunca conta de que você seria alguém, um profissional, casado, ter família, situado naquela montanha que se apresentava. Ou chegaria a essa idade com o cérebro fritando todas as vezes. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu ouvi na infância é ele nunca vai viajar sozinho, mãe. Sempre vai ser com ele. Na escola era normal eu chegar com a minha mãe, ela sentar na última carteira, ela está até me assistindo. Então, assim, eu tive uma mãe que ela tinha que ir para a escola, ficar lá e sempre me acompanhando e sempre ouvindo as pessoas dizendo como vai ser o futuro desse menino. E o que ela dizia? Ela acreditava? Podia ser diferente? Uma mãe de oração. Então disse tudo. A oração pode todas as coisas. E esse ponto é o que a Darleide falou ali. Às vezes a gente não vai precisar subir a montanha, às vezes a gente precisa ter fé para remover a montanha, né? Que é o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Remover aquela montanha, ao invés de você, não, eu preciso subir. Calma, você não precisa. Deus quer remover, confia nele, segura nele, ele vai remover. Você vai chegar naquele caminho sem precisar passar por todo aquele perrengue e luta sozinho, né? E eu acho que a história de Pedro é uma história emblemática nesse sentido. Pedro passou a ser uma pessoa de sucesso quando ele parou de lutar as próprias lutas e começou a ser um soldado de Cristo. Quando ele lutou a própria luta, ele feria as orelhas das pessoas. Verdade. Quando ele começou a lutar as lutas de Cristo, ele falava aos ouvidos das pessoas. Mas ele parou de falar dele e se preocupar com eles. Davi não derrubou o gigante que levantou-se contra a vida dele. E Golias não era inimigo de Davi. Ele falou, venho contra ti em nome do Deus do Exército. Davi não estava lutando as suas batalhas contra Golias. Embora de maneira assim popular, se use muito esse exemplo, né? Quem é o seu gigante? Golias não era o gigante de Davi. Davi venceu em nome de outro, pela causa de outro. E se tornou importante porque se importou. E essa é a frase mais importante para a gente dizer. Pessoas importantes são aquelas que se importam. Sim. Verdade. Eu acredito que até na história de Davi a gente vê que Golias o desprezou, né? Exatamente. E às vezes o maior gigante que você tem que enfrentar é o desprezo. Porque quando eu sou desprezado, às vezes eu me sinto desestimulado. E eu preciso entender, será que eu estou sendo movimentado pela expectativa do outro? Porque ela vai falhar. E a gente não vai só quando sente vontade.
A gente faz porque precisa ser feito. É ter uma decisão. Eu tenho consciência, eu me decido e depois eu tenho que agir. Porque só saber o que tem que ser feito, mas não fazer, não faz diferença alguma. E não deixar cair da visão essa diferença, né? E todos nós já ouvimos dizer assim, enfrentar os seus gigantes. A gente faz disso, palestras dos coaches, dos mais renomados. Sim. Ganha uma grana em cima da história de Davi, quando ele diz, em nome de Deus. Verdade. As nossas lutas devam ser lutadas em nome de Deus. Portanto, é Deus quem lutará as nossas lutas. Que não é nem nossa, é dele, né? Ele pegou Tudo tudo dele. para ele. Tudo dele. Verdade. Pra ele. Não Uau. vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Mais uma. Minhas emoções em movimento. Como está o seu rio interno? Representando ali, né? A gente está vendo na imagem um laguinho, alguns barcos, veleiro. Como está o seu rio interno? Ele está calmo, acelerado, represado, desviando do caminho. Uma Como pororoca. está? Uma pororoca. Um tornado. Como está? Como a gente entender essa E é parte? entender como está meu rio agora, né? Porque às vezes eu estou bem agora, mas o que está me afligindo são os traumas, é do que houve. Porque o excesso do passado, ele vai trazer depressão, e o excesso, de uma forma mais prática, né? E o excesso do futuro vai me trazer ansiedade. Então eu preciso entender que às vezes esse rio, ele é abundante, ele não para. Então às vezes eu tenho saudade de algo que eu não preciso sentir mais. As pessoas têm dificuldade de terminar ciclos. Então eu preciso entender que eu não sou o mesmo de ontem. A gente nunca está pronto, a gente está se tornando todos os dias. Isso é um processo contínuo, então eu tenho que ter calma comigo, não é porque ela está mais à frente que isso significa que eu estou atrás. Talvez eu estou no momento certo, da forma certa, e eu preciso daquele tempo, daquele processo para que as coisas aconteçam, porque a gente acredita que existe um tempo para cada coisa. E quando eu pulo etapas lá na frente, eu posso me afogar. Bom, meus amores, pensar que a vida da gente, se tomarmos a figura de um rio, tem movimentos, né? Tem horas que esse rio vai ser interceptado, vai acontecer de haver uma barragem, você vai ficar com água represada, aquela emoção represada, sentimentos, pensamentos, emoções. Outrora esse rio vai dar uma curva, e há até um ditado que diz sobre curva de rio, né? Onde juntam-se ali muito do que o rio em si mesmo levaria e fica ali agarrado num dado Troncos, lugar. galhos, sujeiras. Os galhos, os troncos, aquilo que jogaram. Pode ser que a gente tenha alguma curva de rio dentro da gente. Está represado e está aqui num canto que parece que é assim mesmo, mas há como mover isso dali. Bom, usando de todas as outras linguagens que a partir da ideia de um rio possa nos ocorrer, que tal você estudar melhor sobre a mente, como ela represa, como ela guarda memórias tristes, memórias negativas, como se desprender delas, das memórias que te aprisionam, que te machucam só de pensar que um dia passou pelo que passou. Mente feliz, a cura para a ansiedade, nós vamos estudar esse assunto aqui. A vida leve, é possível viver uma vida leve, se desprendendo desses pesos que a gente vai acumulando ao longo da vida. Vamos conversar sobre depressão e muitos outros temas na revista Mente Feliz. Você recebe em casa, basta fazer um movimento só, ligar pra gente. No 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. E a gente continua aqui no mapa do nosso desenvolvimento. Vamos agora saindo de um rio para uma ponte. Aleixo. Transições e mudanças, o símbolo da ponte. Qual ponte você está atravessando agora? O que você precisa deixar para trás para seguir adiante? Legal. Tem uma frase da nossa família, que talvez é de algumas outras famílias pastorais, que é imploda a ponte. Não volta. Passou daqui para lá, puxa a granada, joga na ponte, para você não ficar tentando voltar para aquilo que você deixou. Que a ponte é só uma ligação, né? Não é o destino em si. Não, às vezes você está determinadamente em outra fase, aí você não consegue viver ela porque você não implodiu a ponte. Quer voltar. Você pode até morar embaixo da ponte, mas morar sobre a ponte não dá. Ou seja, isso já dá uma ideia. É porque a ponte não é um lugar para se morar, né? Não é? É uma transição. E a gente entender que, na verdade, se ouve muito, né, hoje, que você tem que saber para onde você está indo, mas eu sempre gosto de falar na clínica que mais importante do que saber para onde eu vou é para onde eu não devo voltar mais.
Porque às vezes eu sei tanto e eu sou tão estimulado aí, mas às vezes eu não estou indo porque eu ainda não saí da onde eu deveria ter saído. Então uma ponte eu dizer assim, olha, acabou aqui, atravessa. E às vezes eu não atravessei porque algo ainda me prende nesse lugar. Então, aonde talvez você colocou um ponto final nessa tarde, Deus pode colocar uma vírgula hoje. Seja no relacionamento, seja na sua vida profissional. E a gente tem às vezes dificuldade do novo, porque a nossa mente está viciada naquilo que a gente já conhece, e o novo é desconhecido. Então, viver o novo, atravessar a ponte sem saber o que vai acontecer, me traz estranheza, me traz às vezes paralisia, e às vezes a falta de ter uma rede de contatos que me estimule, que me impulsione, e até mesmo entender que muitas das vezes, mesmo sem toda essa rede, eu quero, eu vou e eu decido fazer isso. Interessante que às vezes o medo de atravessar essa ponte vem de outras pessoas que vão trazendo para dentro da nossa mente. Eu lembrei agora de quando eu era pequeno, para ir de uma cidade para outra, a gente tinha que atravessar uma ponte, né, para visitar minha avó. E toda vez que a gente ia, minha mãe ficava sempre apreensiva, né, para passar por aquela ponte. Ai meu Deus, estamos passando pela ponte. E eu, sem saber, comecei a ficar com medo também de passar pela tal da ponte, que depois descobri que não era nem ponte mesmo, era aterro já, enfim. E aí, toda vez, depois de ir grande também, que eu passava por ali, ficava com aquele receio. Aí eu comecei a pensar, mas por que eu estou com receio de passar por essa ponte? É por causa da minha mãe, que tinha medo de atravessar aqui. Eu trouxe esse medo para mim e depois eu comecei a pensar, não tem perigo eu atravessar aqui, não vai cair, não vai acontecer nada. E aí eu entendi, toda vez que eu passava ou passo por ali, não tenho mais medo de atravessar aquela ponte. E às vezes é isso, né? Medo de outros que vem pra gente e a gente leva pra vida e não quer passar para a próxima fase e tal. Porque toda transição é uma despedida, né? Para mim seguir, eu vou ter que me despedir de algo. E aí existe o apego emocional, existe a dependência emocional. Então eu preciso entender, será que realmente eu estou perdendo algo? Porque talvez aquilo que eu estou perdendo não seja útil lá na frente. Foi algo só para aquele momento. Principalmente você vê que às vezes a pessoa fala, não quero sair dessa empresa, não quero sair desse lugar, porque os meus amigos, ou por causa dessa rede que eu encontrei, esse acolhimento, né? Onde eu me sinto seguro. Até mesmo igreja, muitas vezes, né? Ah, não, mas aqui eu tenho tanto amigo, tal, eu vou sair daqui. Minha família cresceu aqui e tal, mas você conheceu o que a Bíblia traz como verdade, mas você não quer ir para aquela verdade porque você se apegou demais a algumas tradições, algumas coisas vividas ali, alguns amigos que vão ficar chateados. Aí não quero passar para essa próxima fase do conhecimento e tal. Não acontece isso também? Tem duas palavras na Bíblia que elas se relacionam, né? Mas elas não são exatamente a mesma coisa, embora popularmente se pense assim, que é mansidão e domínio próprio. O domínio próprio é você ter o poder do espírito de não ser gerido por hormônios, por impulsos, por desejos, por arroubos. Existe um plano, existe um domínio, existe uma consciência de objetivo na qual você submete todas as coisas da vida que não são necessariamente um governo. A mansidão é o poder de deixar ser guiado para um propósito. Então, o que é o manso? O manso é o que permite ser educado, o que permite ser conduzido no processo. E uma transformação, e a gente falou assim de desenvolvimento, e desenvolvimento espiritual nunca se separa de nenhum outro desenvolvimento. Isso é importante você pensar. Se você não quer se desenvolver fisicamente, você vai botar um limite para o seu desenvolvimento espiritual. Se você não quer se desenvolver intelectualmente, você está pondo um teto para o seu desenvolvimento espiritual. Isso significa que quando Deus fala assim, eu vou levar você daqui para lá, Ele está respondendo a sua oração quando você pediu para Ele te mudar. Aí eu resisto à mudança. Mas para que essa mudança acontecer, para eu ter o Moisés do jeito que eu quero ter Moisés, ele tem que sair do palácio. Aí se Moisés fala, não vou, não vai, e a gente está falando de outra pessoa. Para Paulo ser Paulo, ele tem que passar por aquele processo que desmancha Paulo. Porque uma coisa é tirar Israel do Egito, outra bem diferente é tirar Egito de Israel. E passar adiante, né? Atravessar a ponte, implodir a ponte. Paulo mesmo vai dizer, prossigo para o alvo. Não cheguei lá, mas eu estou prosseguindo, deixo para trás todas as coisas e avanço. Ou seja, quando você fica
parado no tempo e no espaço, muitas vezes se valendo de argumentos que não se sustentam. E vejam bem, nós somos ávidos, desejosos demais por respostas, mas a gente não tem muitas vezes coragem de encarar as perguntas de verdade ou de formular perguntas verdadeiras e profundas. Por que você está agarrado à ponte? Faz sentido o que disseram para você justificar agarrar-se à ponte e não passar adiante? Justifica você pensar como tem pensado, sentir como tem sentido? O que te sustenta aí? Você precisa ter uma resposta para as perguntas que realmente importam, né? Porque respostas prontas a gente até compra. E saber que eu preciso parar para pensar o que eu estou pensando. Porque às vezes eu só estou Meta-pensamento. Então, você que está aí, ó, uma dica, pare para pensar, por que eu estou pensando nisso? Perfeito. Por que eu estou sentindo isso, né? E existe na prática, uma técnica que a gente usa muito na clínica, que é o DCD. Você precisa, tudo que vier na sua mente, você precisa duvidar, criticar e determinar. Então, peraí, por que eu estou pensando? Coloca uma interrogação, por que eu estou sentindo isso? É muito comum as pessoas acordarem e falarem assim, eu estou me sentindo mal hoje, estou com uma sensação ruim. Por que eu estou sentindo isso? Sempre entender por que eu estou estressado hoje, por que eu estou ansioso, por que eu estou acelerado, por que eu estou gritando. É você com você mesmo. E aí você começa a criticar, não, mas espera aí, eu não tenho motivo para isso. Isso não é meu, foi algo que foi colocado em mim. Ou é meu e eu vou ter que lidar com isso aqui Exato, direito. é nomear essa emoção, não é ignorar, porque enquanto, como aqui no estúdio, né, tem um tapete. Se você está pegando toda a sujeira, sempre colocando debaixo do tapete, uma hora a poeira vai subir. Certamente. Então, isso não significa que está limpo. Então, o que de repente você está ocultando, mas que na verdade você vive uma mentira e você não quer encarar a verdade, porque a verdade liberta. E às vezes a verdade que eu preciso encarar é a verdade de quem eu estou sendo e que isso não define quem eu sou. Estar é diferente de ser. Mas às vezes estar num lugar ruim pode ser loucura, mas pode ser o lugar de melhor conforto para o indivíduo permanecer ali. Ai, porque pobre de mim, olha como eu sou, olha a doença que eu tenho, olha o problema que tem, olha a minha família. Olha... Então, assim, isso também precisa ser revisto. Sim. Se a gente começa a nutrir o mal que a gente deveria reclamar para abandoná-lo, mas a gente nutre porque ele também é um abraço carinhoso da vida, com ganhos. Para fechar aqui o nosso mapinha, vamos lá, agora o farol, valores e direção. Fecha com música, né, Darley? Ah, é? Nas batalhas comigo está, e quando caiu, nananana, uma coisa assim. Puxa. Meu farol, vamos no coro. Meu farol. Ilumina a noite. Aí, ó. Entendeu por que eu canto com comum? Ó, a verdade, ele falou que ia cantar com a gente, você entendeu né, por que eu canto com comum? Puxa. Entendi, Lê. É verdade. Às vezes do nada, Por né? isso que ele canta com comum. Porque o comum já entra na nota certa, com a letra certa. É mais fácil pra mim. É verdade, é verdade. Eu entendo você. Você quer botar agora. um mau jogador num campo esburacado? Eu entendo você agora, desculpa. É só dar quebradeira. Quais são os seus valores? O que você não negocia na sua jornada? Pergunta de milhões. Sabe responder? Exatamente, pergunta de milhões. Como é que a gente identifica valores, pastor? Eu vou voltar no que tinha dito antes. O valor de um valor é a amplitude dele. Então, eu sempre faço uma pergunta séria. Se os seus valores são exclusivamente seus e só seus, você não precisa ser, as pessoas não precisam ser contra você, elas só precisam ser excessivamente a favor delas mesmas. O que é o valor? Ou é seja, algo com significado. Um valor durável é externo. E esse externo é divino. Então a gente fala assim, quais são os seus valores? Essa não é uma discussão bíblica, porque tem 10 mandamentos lá dizendo quais são os valores com que você segue. Quando você se rendeu a Deus, você já não escolhe mais seus valores. Eu não escolho valores. Você cede, você se rende, você se entrega a um valor universal. Não existem valores individuais. Isso é uma loucura. Loucura. Para a gente conviver, precisamos compartilhar valores. E é impossível não conviver. Isso é um valor para mim. Isso é um valor para você, mas é a morte do seu filho. Isso é um valor para você, mas é a desgraça da comunidade. Então, se um valor para você é aquele seu sedã que você queria, e o seu filho está sozinho, o único maior amigo dele é o videogame. Não, o valor tem que ser valor. Aqui a gente só consegue ter esse convívio porque existem valores regindo o coração de todo mundo. Então, o valor é externo, a partir de um absoluto que é divino, que sabe o que você não sabe, porque você é um ser fluido. O valor que você está aqui nutrindo hoje pode estar completamente diferente daqui a 10 anos. Não é? Nós somos seres em constante transformação. Se eu sou um parâmetro, eu sou um parâmetro móvel. Sim. Eu falo assim, até brinco, né? Minha esposa já foi casada com 5 pessoas diferentes e todas elas sou eu. Então, quem determina o valor
É Deus. É a sua fidelidade Deus. quando você se rendeu aos valores de Deus. Você vive pelos valores dele, por isso você tem toda absoluta certeza de que você não está errado nesses valores, porque quem colocou o valor no seu coração é um ser perfeito. Aí você se rende por ele, se entrega para ele, vive por ele, morre por ele. E você nunca vai estar errado, porque não é seu. Agora, quando você defende os seus valores, amanhã você pode estar envergonhado porque você tem outro. Verdade. Até falando em valores, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho a história da Brenda Matos. Ela que é uma jovem influenciadora, que transformou ali a sua rotina devocional em um hábito e vai trazer alguns pontos ali que deu muito certo para ela e pode dar certo para a gente também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Essa época do ano é uma época de reflexão. Você tem feito as suas? Olha, de tudo que se falou aqui no último bloco, ficou aqui uma que está ressoando na minha mente, né? A capacidade de colocar em questão as próprias opiniões. Quem se critica se torna um bom crítico para todo o restante. Você está fazendo planos para 2026, você está pensando em mudanças e não tem nada de errado, muito pelo contrário, é muito correto você pensar no desenvolvimento. Uma frase que eu gosto demais é que a sua primeira obrigação para com Deus e os homens é o seu desenvolvimento próprio. E aqui eu quero conversar com alguém que serve de inspiração para a gente, porque se colocou diante de um desafio que é um dos mais importantes, se não o mais importante da vida. A Brenda, ela tinha um desafio que já passou pela cabeça de muitos jovens, adultos, crianças e idosos cristãos, que é como você colocar um ritmo devocional quando toda a vida está organizada para que isso não dê certo. É um movimento assim revolucionário, é nadar contra a corrente, mas ela tem uma história legal para contar para a gente. Brenda de Matos está aqui com a gente. Brenda, muito boa tarde, muito bom falar com você, obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente e conta pra gente como é que começou essa consciência de que você tinha um desafio pela frente. Bom, na verdade, essa consciência... E a Brenda sumiu. Brenda, volta pra gente. Volta, Brenda. Não deixa a gente aqui não, Brenda. Volta. Caiu o sinal, voltou. Machucou? Retornei. Sempre precisa acontecer um improviso junto comigo. Eu ia falar, a Brenda caiu, espero que não tenha machucado. Você estava começando a falar como foi que essa consciência se despertou. Perfeito. Essa consciência, ela retornou, na verdade. Que legal. Eu sou neta de pastor, mas durante um tempo fiquei distante dos caminhos de Deus. Logo quando entrei ali, né, na faculdade, foi o momento em que eu tive esse desprendimento da religião. Foi onde eu tive que definir os meus valores, como vocês estavam falando anteriormente. E foi esse mesmo lugar da faculdade que me trouxe essa vontade de retornar ao estudo da Bíblia. Eu comecei a ver teorias que vinham, né, no ambiente do direito ali, que era uma faculdade bem teórica, que fez com que as minhas ideias começassem a ser abaladas. Mas, em certo momento, uma professora começou a ensinar métodos de estudo para a gente, para que nós pudéssemos entender completamente, a estudar aquelas bíblias gigantes que o direito traz para a gente, né? Aquelas grandes, a gente chama de vademecum, que é um livro gigantesco que tem todas as legislações compiladas em um só lugar. E, assim, desse modo, ela começou a ensinar aqueles métodos e eu pensei, e se eu colocar isso no estudo da minha Bíblia? E foi quando a minha Bíblia ficou assim, cheia de anotações, assim como essa daqui que o meu avô deu o nome dela de Bíblia Gordinha. Então hoje as pessoas me convidam para falar como ter uma Bíblia gordinha, onde você estuda diariamente essa Bíblia e ela vai engordando de acordo com o seu conhecimento. Que legal, mas que legal mesmo, Brenda, você falar disso, porque tem uma disciplina comum no estudo da Bíblia e no estudo de direito, que é a hermenêutica, né? E essa análise de um texto, mas conta pra gente, assim, qual método mais você pode já nos contar que você faz na prática que engordou a sua Bíblia? Bom, os métodos que existem são diversos, né? A tal ponto de, ali com a minha equipe, a gente criou uma plataforma que se chama CBG, que é a plataforma da Como Ter uma Bíblia Gordinha. E entre esses, o que eu mais gosto é o que está relacionado a isso aqui,
né, esses blocos de anotação, que eles são coláveis, você destaca ele e cola ali na sua Bíblia, onde você pode usar esses blocos como várias formas, né? Um deles pode ser aquele onde você anota suas perguntas para Deus, onde você pode anotar o comentário que o pastor faz ali enquanto você está vendo a pregação, você anota nesse bloquinho, ou dúvidas futuras que você vai procurar em alguma outra fonte para tirar ali as suas dúvidas em relação à Bíblia. E principalmente aqueles pensamentos que o Espírito Santo traz ao seu coração sobre o entendimento de quando você lê aquela palavra. Porque eu sempre digo que ler a Bíblia, você pode convidar o autor dela para ler com você, né? Esse é o único livro que a gente pode convidar o autor para ler com a gente e nos ajudar a interpretar nesse sentido. Que legal, é muito interessante a gente pensar nisso, porque o estudo da Bíblia é amplo, né? Você pode ter uma leitura inspiracional, você pode ter uma leitura motivacional, mas também tem aquela leitura que você está adquirindo instrução, aprendizado. E se a gente conseguir juntar, e você está falando que você fez isso, né, com as perguntas diferentes, isso tem um desenvolvimento. Mas é um hábito, né? E nem sempre a formação de um hábito, ele é um negócio simples, né? Porque você está se transformando em outra pessoa no hábito. O negócio de dizer que um hábito você não cria ele jogando pela janela, você tem que fazer subir pela escada. Quais foram os desafios que você enfrentou no começo e que para a gente identificar também os desafios e saber como superá-los? Perfeito. Uma das coisas que você pode identificar dentro da sua rotina é o melhor momento para que você possa estudar, para que você possa incluir esse hábito dentro do seu tempo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito matutina, né? Então, assim, quando eu acordo, eu tô animada, eu quero viver. Então, esse é o primeiro momento em que eu vou estudar a Bíblia, porque eu sinto que minha mente está completamente livre para poder estudar e ter atenção nesse estudo. Mas existem pessoas que têm hábitos mais noturnos, pessoas que conseguem se concentrar mais de noite, no silêncio, ali perto da madrugada. Então, eu acho que a primeira dica que você pode levar aí para quem está em casa é: identifique qual é o melhor período para que você possa estudar e coloque isso como uma regra no seu dia. Assim como você é obrigado a ir trabalhar, é obrigado a ir na faculdade, obrigue-se a estudar a Bíblia. E precisa ser diário, né? A gente tem a ideia ali do maná descendo todos os dias, o pão que as pessoas comiam lá no Egito, né? Ali no deserto, depois que foram libertas do Egito, ele era diário. Então, elas precisavam buscar esse pão todos os dias. Nós precisamos buscar o pão todos os dias. A alimentação espiritual e também a alimentação física. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Brenda, você está no curso ainda ou você já se formou? Já sou formada. Que legal, um prazer, viu? Dá vontade de ser seu amigo. Um prazer conhecer você, ter compartilhado com a gente essa sua história e que incentiva as pessoas, né? Porque é ensinar as pessoas a comer, se alimentar. Obrigado por compartilhar com a gente. Um grande abraço e um feliz ano novo para você. Muito obrigada. Ótimas festas para vocês que estão aí no estúdio também. E com certeza nós podemos ser amigos. É só me seguir lá no meu Instagram, mbrendamatos. Eu respondo a todos. Se você tiver alguma outra dúvida que tiver aqui na TV e quiser ter um aprofundamento maior, as minhas redes também estão aqui para isso. E com certeza, se vocês quiserem me chamar para a gente ser amigo, eu vou adorar. Vou te mandar um oi daqui a pouco, então, Brenda. Até mais. Combinado, estou esperando. Muito bom, né? Aí, Beijo, legal, Brenda. Brenda. Uma coisa legal de destacar disso, né? É a gente sair da loucura e da prisão da performance. Talvez a coisa que mais impede a performance é ser performático. A Bíblia levou 1.500 anos para ser escrita e eu quero ler ela em 2 meses para performar. Não, alimento, você fica forte quando o alimento está no processo de digestão para nutrir. Não na hora que você está mastigando. Então, considere a nutrição como um ato sistêmico, assim para a Bíblia também, né? Vou ler Apocalipse inteiro em 2 semanas. Você vai saber menos que sabia antes. É igual chegar num rodízio e querer comer pela semana toda, enche, e aí não vou comer a semana inteira agora. Não tem como, né? E não existe amor com hora marcada. Vai estar com fome, vai precisar de mais e mais.
Não existe amor com hora marcada. É. Jesus, a gente só vai conversar hoje às 8. A gente só conversa das 8 às 9. Só conversa de manhã. A gente só conversa nessa... Se não conversar agora, a gente não conversa mais. Se não falar comigo de madrugada, eu não escuto direito. Aí depois eu chamo Jesus meu melhor amigo. Não trato nenhum amigo assim. Nenhum amigo assim. Verdade. Ô, Tiago, a gente viu aí, então, a Brenda com essa iniciativa que influencia tantas outras pessoas. Isso é algo para se pensar também na sequência do que o Aleixo fazia a gente pensar anteriormente, sobre os valores, tem a ver com os outros, né? Tem a ver com dinamizar a vida dos outros também, coisa que a Brenda faz. O quão necessário é que a gente tenha isso em vista, o quanto eu abençoo a vida dos outros a partir da minha vida. Exatamente. Quando eu paro para pensar até em 2 pontos principais na vida, hoje a gente está muito mediatista e muitas vezes a gente fica muito focado, principalmente os pais, sobre o que eu vou deixar para os meus filhos. E as pessoas estão cada vez mais sendo influenciadas à herança, ao patrimônio, né, externo. E a gente sabe que o legado ele sempre vai prevalecer. Porque a herança, amanhã você pode, como filho pródigo, né, perder e deixar tudo a fins, mas quando a gente para pensar no legado, que é o que eu deixo dentro da pessoa, eu começo a entender que eu não estou aqui simplesmente só para existir. Eu posso viver e o que eu deixo para os outros que vão vir depois de mim. Né? Qual é a história, o que eles aprenderam, o que eles podem se tornar melhores mediante aquilo que eu tenho feito. Verdade, legal. O Tiago continua com a gente aqui, viu? Porque a gente vai para o intervalo e na volta é o momento da sua interação, momento da sua participação. Mandou sua pergunta, mandou sua experiência aí também. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conferir. Até já. Mais um ano chegando ao finalzinho e você já se tornou um anjo da esperança ao longo desse 2025? Já fez a sua doação? Já conhece mais o projeto? Se não, fica aqui o convite para você até conhecer quem são os Anjos da Esperança. Rapidamente, a Novo Tempo ela é mantida apenas por doações, rádio, TV, web, escola bíblica. Tudo isso, todo esse meio de comunicação aqui é mantido através das doações. Doações que vêm de empresários, aposentados, pessoas que são pequenos empreendedores, médios, enfim, muitas pessoas que ao redor de todo o Brasil e do mundo estão fazendo a sua doação também. E se você quer fazer parte dessa missão junto com a gente, sendo um anjo da esperança, você pode fazer a sua doação agora mesmo através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. São pessoas de todo o Brasil, do mundo, que fazem doações para fazer com que essa mensagem chegue mais longe, alcançando mais e mais pessoas para bem pertinho de Deus. Então, seja um anjo da esperança. Afinal, quanto que eu tenho que doar? É você quem define, viu? É entre você e Deus. Conversa com o Papai do Céu e fala: Senhor, eu quero fazer uma doação, não sei quanto. Ou já aconteceu de pessoas dizendo: eu não tenho nem como doar, mas eu quero doar. E Deus vai proporcionando meios, seja através de um pão caseiro que faz, pega um dinheirinho, faz a doação. Tem pessoas que juntam latinhas, vendem e aqui a doação para o Anjos da Esperança, porque elas entendem a urgência dessa mensagem que precisa ser levada aos 4 cantos da terra. Você entendeu também? Então se torne um anjo da esperança. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Pode doar agora, pode agora mesmo se tornar um mensageiro do Evangelho junto com a gente aqui também, tá bom? Conto com você. Vamos interações agora. Você mandou pra gente pelo nosso WhatsApp, Luciene Queimadas, Rio de Janeiro. Eu perdi meu filho com apenas 19 anos, mas busco a cada dia viver as promessas do Senhor. Não me deixo entregar à solidão. Me cadastrei na academia, faço meus exercícios, me sinto muito bem. Vou caminhando aos poucos rumo ao céu. Desistir nunca foi o meu foco. O maior gigante da minha vida é a saudade que sinto dele, mas a minha esperança é maior do que o céu. Meus sentimentos a você, Luciene. Uma dor que não dá para ser abraço, Luciene, explicada, mas Deus te prometeu mais do que uma explicação. Ele te dá uma companhia, por isso que a gente acredita. Chegaremos lá, seu filho, e verdade, teremos um encontro em breve, muito em breve. É uma situação que traz uma paralisação muitas vezes, né? Assim como trouxe para ela, mas ela deu o primeiro passo com a ajuda de Deus. E esse é um dos casos. Quais seriam outros que faz com que a gente
paralise muitas vezes e não queira nem seguir mais em frente. Eu escrevo até no meu livro Mova-se, uma parte que muitas pessoas morreram antes de entrar em óbito. Hoje você não precisa ser enterrado fisicamente para você morrer. Tem pessoas que estão mortas agora nos vendo pela espiritualidade. O fato de não ter acontecido aquilo que eu queria, eu estou de mal com Deus. Deus não é bom. E às vezes eu coloco a culpa em alguém ou alguma coisa para justificar o esforço que eu não estou fazendo para alcançar o que eu quero. Então a gente precisa às vezes parar para entender por que essa falta de movimento está acontecendo em mim. Aonde eu estou, para onde eu estou querendo ir. Porque às vezes existe também uma coisa muito determinante. Por que eu estou querendo ir para esse lugar? Será que é porque realmente eu quero ou porque alguém impôs isso? Então a gente precisa estar diariamente corrigindo as rotas. E pode acontecer de um momento eu precisar parar. Existe o sinal que é o vermelho, o amarelo e o verde. Tem hora que eu tenho que parar, preste atenção e seguir. E a gente está muito na motivação hoje atual, principalmente na internet, que você tem que estar sempre em movimento. E às vezes o maior movimento que você vai fazer agora é parar. Parar, e às vezes o silêncio vai ser a melhor palavra que você possa dar mediante a alguma situação que você está passando. Com o pastor aqui a gente até entende que muitas das vezes a única resposta que eu tenho é: Deus vai prover. Eu não sei de onde, nem sei como, mas Deus proverá. E para você que está aí nessa tarde, de repente se sentindo parado, talvez a saudade como era de alguém que se foi. Eu sempre falo para os meus pacientes que o mais importante agora é você ser grato pelo tempo que você teve com essa pessoa. Às vezes a gente fica tão focado naquele último adeus, mas a gente se esquece o tempo tão maravilhoso que a gente teve, seja o tempo que foi com essa pessoa, e entender que a eternidade, ela existe, mas aquela pessoa, nesse momento, ela gostaria que você estivesse como? Com certeza, quando eu me deparo na clínica com algumas mães que perderam seus filhos, é um luto que não tem nem nome, né? Então, assim, é algo que nunca vai deixar de doer. Então, a gente começa a aprender a lidar e a lidar com aquela dor e entender que eu vou ter que conviver com ela, porque nenhum outro filho vai substituir aquele. Mas quando você se perde alguém, um pai, uma mãe, por mais que outra pessoa venha, cada um tem o seu papel. Ninguém vai realmente, pode ser até melhor ou pior, mas não aquela pessoa. Cada um tem uma história o seu marcada. Você tem uma história marcada, eu sou uma mãe que posso dizer do luto materno, e sobretudo destacar outra vez o que a Luciene trouxe pra gente, né? Ter fé e confiança naquilo que o Deus da vida disse sobre a morte e a ressurreição. Isso faz a diferença no passo a passo que a gente vai dando na vida, enquanto aguarda o cumprimento e a chegada daquele dia prometido por Jesus. Então, nosso abraço mais uma vez para a Luciene e para todas as outras mães, pais, todas as famílias que precisam lidar com o luto, precisam lidar com a dor da saudade e a falta, mas em Cristo Jesus nós temos a certeza de que essa saudade tem hora marcada para acabar. A morte não é onipotente. Exatamente. Deus é. A morte está sob o poder do onipotente. Ele tem as chaves da morte. Se a gente entrega para a morte um poder de definir, ela se torna divina. E a morte não é divina. Deus tem poder sobre ela. Então há uma interrupção, mas claramente, o dono da vida tem controle sobre tudo. Amém. Mais uma história que chega por aqui. Da Márcia Ribeiro de Sorocaba, linda Sorocaba. O que está faltando para eu me mover é parar de colocar todo mundo na frente de mim. Eu cuido da casa, dos filhos, do trabalho e quando sobra tempo já estou exausta. O desejo existe, mas preciso aprender que me escolher também é necessário. Até porque é você dar lugar a que você tenha essa experiência de cuidado, de atenção à sua vida, é o que vai sustentar que você continue sendo marcante na vida de outras pessoas. Porque se você faz tanto por elas, mas daqui a pouco você vem a faltar, você faltou para si e faltou para eles também. Então eu preciso considerar que nessa atenção que eu dou extremamente aos outros enquanto eu me abandono, não tenho tempo de me cuidar, não tenho tempo de pensar na saúde, pensar no meu crescimento, pensar em estudar, pensar em saber para melhor servir, aí a gente precisa ter o cuidado de não cair no jogo que o mundo tem feito. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o resto é o resto. Essa não é a lógica da nossa fé. A gente
gente vive a vida em abundância que Cristo nos dá para servir. Mas como é que você serve se você está em falta com a sua própria história? Isso é alguma coisa para se pensar, não? Eu me aperfeiçoo para ser um servo melhor. Exato. Mas aí eu não posso transformar o outro, né, doutor, na explicação que eu dou pelo fato de eu também ter me acomodado naquilo, e aí eu uso essa justificativa para não me mover. E com ciclo. E consigo, porque é uma história boa de ser contada. E entender, né, o que está por trás desse comportamento. A gente precisa entender que tem muita gente, a gente gosta de falar de forma mais técnica, que existe a síndrome da boazinha, né? Eu sempre sou boa, eu quero ser boa o tempo todo. E, na verdade, ela acaba mantendo isso, cria um personagem e, às vezes, aquilo se torna insustentável. Às vezes, eu sou uma pessoa que eu quero agradar a todos e eu estou me matando. Então, às vezes, eu preciso olhar para mim primeiro e entender, como diz a Bíblia, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Então, será que isso, a atitude que eu estou tendo, eu estou deixando de me amar? Porque todas as vezes que eu falo um sim para alguém, eu estou dizendo não, às vezes, para mim. E foi Jesus quem disse amar como eu amei, né? Como é que Jesus amava? Dando limites para o outro, inclusive. Exato. Passem daqui para o outro lado, vocês passem para casa, eu vou para o monte orar, eu vou sair, muitas vezes numa situação de conflito, Jesus saía de fininho. Quer dizer, ser bom é saber a hora de ficar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de calar, mas sem se perder de você. Começou a fazer tudo por todo mundo, dizer assim, ai, coitado de mim, só vivo para todo mundo. Você tem ganho nisso. Tem alguma coisa que você ganhe e você mantém isso aí, porque isso aí é que te dá tônus até para reclamar, até para dizer, olha como eu sou coitadinha, penso tanto nos outros, são tão boazinha. Às vezes você não é boazinha, você é mazinha, porque se fosse boazinha, você faria as coisas E direitinho. existe aqueles que sempre analisam, né? Só o que eu faço ou da forma que eu faço que é perfeito. Também. Exato. Né? Tem Aí, isso. se ela fizer, mas a minha filha, não, ela não vai lavar direito a louça, então eu lavo. Não, eles não arrumam a casa direito, então eu que arrumo. Então, você vai centralizando, vai se sobrecarregando, e é muito normal você ver hoje mães fazendo isso, centralizando todos os serviços de casa nelas, porque não, ele só vai estudar, meu marido já trabalha fora. E, na verdade, a gente precisa entender que, às vezes, eu tenho que aprender a dizer um não. Olha, eu não posso, eu não quero, não dá. Não dá. E senão você fica criando a justificação pela pia. A justificação pela pia. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e tem um portanto oculto, eu mereço isso aqui. Exato. Eu sou justificado, pois, pela louça. Verdade. No final das contas, você não é merecedor de nada, meu. Leandro Santos, de Manaus, e o seguinte, acho que falta confiança. Depois de algumas tentativas frustradas, passei a acreditar que talvez não seja para mim. Hoje entendo que o medo de falhar de novo tem me mantido exatamente no mesmo lugar. Aquilo que a gente falou lá no começo já, né? O medo de falhar paralisa e faz com que eu nem tente. E não tentando, pronto, já falhei também. Sim. Então, a melhor atitude que a gente pode fazer é fazer. Acertando ou não, é tentando, é buscando. Tudo bem, né? Se eu falhar, tá tudo bem. Tá tudo Ela bem. diz assim, ó, Pelo menos passei tentou, a né? acreditar que talvez não seja para mim. Talvez não seja. Sim. Talvez não seja. Talvez. Tá tudo Mas bem. isso significa dizer que, ok, eu tentei, eu fui, não, vi todos os meios, não funcionou, talvez não seja para mim. E o que é para mim? Deixa eu olhar aqui no cardápio Se isso da não é para vida. mim, alguma coisa é. Alguma coisa é. Porque Exato. isso aqui não é fator que vai me limitar a existir, porque se não dei conta disso, então nada mais serve. Então, o que pode ser algo para você, se não isto? Alguma coisa há, né? Tiago, muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço por estar aqui com vocês, a você telespectador, que você possa se mover e entender que essa é uma decisão diária. Você só vai chegar aonde realmente você decidir se movimentar. Eu sempre acredito muito que Deus ele age, mas ele reage muito mais àquilo que você decide também fazer. Obrigada. Deixa eu mostrar seu livro aqui. Tiago também escreveu um livro aqui, ó. Mova-se. A viagem já começou, o livro do Tiago está aqui, né? E dá para ser encontrado com facilidade. Né? Exatamente. Tem frases que ficam pulando aqui. Durante o programa todo tem um texto bíblico que praticamente se materializou aqui diante de nós, que é o texto que Paulo fala. Deixando para trás as coisas que ficam, avanço para que as diante de mim estão, para o dom da soberana vocação, do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está deixando bem claro, ele deixa isso bem claro em todas as suas epístolas, que o ápice da existência é conhecer a Cristo. Não existe nada que se acrescente à intimidade com Cristo.
Quando você está em Cristo, você chegou no ponto máximo de uma existência e não há mais o que galgar, mas há muito o que aprofundar em estar em Cristo. Isso é muito importante. Ele fala, o que você quer da vida? Pleno conhecimento de Cristo. Não existe nada superior a isso. É o propósito da existência. Quando Jesus olha para os discípulos e fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, nesse mesmo contexto, desse mesmo sermão, ele fala, para que onde eu estou estejais vós também. Cristo é o ponto de chegada, mas ele disse, eu sou o caminho. Cristo é o começo. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Ele não é o ômega, ele é o alfa e o ômega. Jamais se chegará ao ômega se não começar pelo alfa. Portanto, existe uma satisfação que garante a chegada e não uma busca por satisfação. Isso é muito importante. E um exemplo interessante disso é a história de Ló e Abraão. Abraão se guiava pelo seu propósito. Então, quando ele passou por Sodoma, ele concentrou-se no propósito e fez uma escolha do caminho. Ló se guiava pelo seu conforto. A ideia de sucesso era diferente. Então, quando ele olhou para as campinas e olhou para o conforto de Sodoma, ele falou, cheguei. E quando ele chegou, ele encontrou uma tragédia e não o continuar do caminho. Para onde eu vou? É o propósito que determina. E qual é o propósito? Intimidade com Cristo, vida com Cristo, o esplendor da vida de Cristo em nós e essa ação de Cristo que faz com que tudo ao redor tenha novas cores e novas texturas. Perfeito. É isso. E amanhã estamos de volta por aqui, se Deus quiser, hein, Darleide? Sim. Amanhã falando sobre idosos dependentes. Onde fica o cuidador, hein? Os cuidados que a gente precisa ter com os cuidadores também, né? Vamos falar sobre isso amanhã. Rotina anti-inflamatória no Vida e Saúde de hoje. Pois bem, obrigada pela audiência. Beijo e até amanhã. Vida e saúde para você. Valeu, gente. Tchau.